Fala família, liga, Igor falando. O Bitcoin segue parado em 63 mil dólares, literalmente não se mexe mais. Existem coisas acontecendo por trás dos preços que nós vamos falar hoje. E também, principalmente, vamos relembrar, pelo ciclo do Bitcoin, qual o cenário mais provável. Eu sei que a maior parte das pessoas está falando que estamos próximos em região de fundo e por isso, né, a probabilidade maior é que o Bitcoin suba. Só que nós vamos falar um pouco mais sobre isso, porque apesar de ser uma grande fase de um bom preço do Bitcoin, o que eu concordo, se a gente entrar um pouco no micro, a gente vai ver que pode não ser tão bem assim. Deixe seu like, ative a notificação, família, e não deixe de ver nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. A gente tem conteúdo exclusivo para os membros todos os dias, não deixem de ver. Bom, família, então gráfico semanal na tela. A gente nota que estamos em uma grande fase de acumulação, realmente, desde aqui, se a gente pegar dessa última queda do Bitcoin, que aconteceu no início de junho, mas se a gente for um pouco mais para trás, desde fevereiro, a gente atingiu esse patamar de preço, 60 mil dólares, então é o mesmo preço que a gente está vivendo praticamente o ano de 2026 inteiro. E realmente, se a gente olhar historicamente, a gente nota que anos como o ano de bear market, né, os anos de bear market, de 4 em 4 anos sempre acontece, realmente a gente vê que são anos muito difíceis de preço, mas são os melhores anos para a gente estar acumulando Bitcoin, né, dentro de uma grande fase de acumulação, como a gente viveu aí sempre, a gente sempre vive em ciclos de baixa. Só que a gente tem um detalhe, família. Eu sei que muitas pessoas estão falando, né, que a gente está próximo de uma zona de fundo, que nós estamos com maior probabilidade de estar em fundo, por isso o Bitcoin começaria a subir a partir de agora. A gente vai falar um pouco sobre isso, já entrando aqui para a gente analisar o ciclo do Bitcoin. A gente vê que é muito simples, tá, família? É muito mais o timing, o ciclo provou para a gente que é muito mais o timing do que a precificação em si. Né? Muito disso se deu no final do ano passado, que pela precificação realmente, até eu esperava mesmo um Bitcoin que fosse a 150 mil dólares, poderia ir a 200 mil dólares, que o mercado expandisse de uma forma maior, mas o timing, ele continuou sendo o mesmo. Apesar do Bitcoin atingir 125 mil dólares, fazer aí mais ou menos 100% da última all-time high que ele fez em 2021, apenas, né, 100% da última all-time high, uma coisa que ficou intacta e sempre fica intacta em todos os ciclos é o timing que isso acontece, independentemente do preço. E da mesma forma, a gente pode ver isso, transpor isso para o fundo agora também. A gente vê que os fundos sempre ocorrem mais ou menos no mesmo momento, independente do preço. Então essa é a primeira coisa que eu quero falar com vocês, porque independente do preço, a gente sabe que é no final desse ano que o Bitcoin tende a fazer a sua reversão. Então, por mais que eu ache que a probabilidade do Bitcoin, a maior probabilidade de que ele ache ainda um novo fundo, não muito mais baixo, mas um fundo um pouco mais baixo do que ele está agora, por mais que eu ache isso, conforme for chegando no final do ano, bateu novembro, bateu dezembro, o Bitcoin segue o mesmo preço e principalmente faz a reversão aqui no Bull Market Support Band, nas bandas de suporte de Bull Market, faz a reversão nessas duas médias móveis aqui, próximo do final do ano, esse é o sinal de reversão. Porque, mais uma vez, independente do preço, o Bitcoin tem respeitado muito o timing do ciclo. Da mesma forma, a gente transpõe aqui para o topo, né? Por mais que a gente você poderia achar que o Bitcoin poderia alcançar patamares maiores de preço, o tempo cíclico aqui começou a chegar ao final de 2025, Bitcoin, né, já tinha realmente expandido, por mais que pouco, por mais que a gente poderia perceber que ele poderia ter ido mais, por mais que o ouro, as bolsas americanas estivessem explodindo, deu o tempo do Bitcoin, né? Bateu o timing, o ano virou, realmente quando ele fez essa reversão aqui no Bull Market Support Band, aí o mercado entrou em bear market, quando deveria no timing, tá? Esquece preço agora, é de timing que a gente está falando. Realmente foi bem assertivo. Então, da mesma forma agora, eu digo que, vamos lá, então a maior parte das pessoas espera que nós estamos próximos de uma região de fundo, e eu até concordo olhando no macro. Se a gente olhar no macro aqui, vamos olhar ciclo passado, a gente nota que essa grande fase aqui
foi uma baita oportunidade de comprar Bitcoin. E aqui era junho, ó, nesse fundinho aqui era junho, julho, agosto, aqui, ó, a gente está aqui, ó, agosto. Você nota que em agosto do ciclo passado, o Bitcoin estava 19 mil dólares. Não é que ele caiu muito mais do que 19 mil dólares, chegou a 15, mas a gente nota que ele ainda fez um fundo superior no final do ano, que é exatamente o que eu acredito que vai acontecer. Então, recapitulando, quando a gente fala que está em uma zona próxima de fundo, não necessariamente significa que não possa cair mais. E eu acho ainda que é uma probabilidade de que a gente ache um novo fundo, não muito mais baixo, mas um novo fundo. Mas principalmente, como ninguém sabe o futuro, o que queremos dizer, né? O que eu acredito que essas pessoas têm que ter na cabeça é que já é uma grande fase aqui, ó, de acumulação. Já vivemos uma grande fase de acumulação. Se o Bitcoin vai nos entregar um fundo ainda mais baixo, legal, vai ser uma oportunidade melhor ainda. Mas com certeza no futuro, eu vou olhar para trás e vou fazer isso aqui, ó. Igual eu estou fazendo aqui, ó, que isso aqui é uma grande fase de acumulação, independente do preço, que chegou a 20, 17, 15, dentro dessa grande fase. Lá no futuro, eu vou chegar aqui, ó, vou sublinhar essa grande fase e vou falar 60, 62, 50, 48, foi uma grande fase de acumulação. Porque lá na frente, daqui a 4 anos, o novo fundo vai ser o quê? 100, 120, vai ser um fundo, tende a ser um fundo bem superior do que agora. Mas, então, entrando no micro, eu entendo que existe sim uma probabilidade do Bitcoin achar um novo fundo, e isso acontece no último trimestre, então seria lá para outubro, novembro. Como a gente está indo em agosto, teria até o espaço do Bitcoin subir agora, vir aqui testar o Bull Market Support Band 68, 70, aí volta a cair, aí dá lateralizada. Aí em novembro só realmente vir buscar um novo fundo para reverter. Que foi o que ele fez aqui, ó. Ele subiu para testar o Bull Market Support Band para depois voltar a cair e achar um fundo mais baixo. Então, não necessariamente ele vai começar a cair a partir de agora. Ele pode subir para testar as médias, depois cair. A gente sabe que esse novo fundo geralmente é visto no último trimestre do ano. E ainda estamos em agosto, tá? Esse é o primeiro sinal de alerta aí que eu faço. Então, nem em muita alegria quando o Bitcoin sobe, nem em muita tristeza quando o Bitcoin cai. Na verdade, a gente tem que ter a cabeça inversa, né? Ser feliz quando o Bitcoin está caindo, nos dando oportunidades. E vamos ver, porque a única certeza realmente que a gente tem é o seguinte, família. A volatilidade do mercado está muito baixa. Então, o volume de negociação visto do Bitcoin caiu para o menor nível desde 2019. Ou seja, estamos vivendo um nível de volatilidade, de baixo interesse, de quantidade de negociação similar ao bear market de 2019, cara. Então, assim, é muito tempo. O Bitcoin não tinha tanto desinteresse, tão baixa volatilidade. E a gente sabe que isso ocorre nas profundezas de um bear market que está prestes a explodir. Pode até ser explodir um pouco para baixo aqui, ou seja, a gente ter mais uma queda expressiva, mas alguma movimentação, na minha visão, a gente vai ter por agora, tá? Que, inclusive, se a gente botar lá no ciclo de 2018 aqui no bear market, a gente vê que foi o que aconteceu aqui, ó. Olha isso aqui, de junho até novembro, o Bitcoin praticamente lateral, teve uma subida aqui para encontrar o Bull Market Support Band, que é o que eu digo que pode acontecer, né, nas próximas semanas, mas no fim ficou lateralizando para aí sim, em novembro, fazer uma baita queda aqui e aí reverter no final do ano. Então acredito que a gente possa ver algo bem similar, tá, no ciclo atual. A volatilidade está muito baixa, o desinteresse está muito alto. Então realmente é um momento que a gente nota que historicamente, obviamente, isso aqui já é uma bela fase para acumular. Mas, mais uma vez, acho que podemos ver preços ainda melhores. Vamos esperar ficar 100% fora do mercado para que o Bitcoin caia e comprar tudo se o Bitcoin cair? Não, porque a gente não sabe se isso realmente vai acontecer. Se o Bitcoin não cair, você precisa ter uma estratégia que te prepare para que os dois cenários possíveis de acontecer, que é subir ou cair, né? Só tem dois cenários possíveis, ou sobe ou cai. Então, sua estratégia tem que ser vencedora nos dois cenários. E a minha, vocês sabem que é o Dollar Cost Average por intensidade. A gente tem aqui, ó, se a gente voltar aqui em mais uma perspectiva cíclica, a gente nota que quando a gente bota essa seta aqui, quando ele bota essa seta, esquece essa seta aqui, porque eu acho que essa subida parabólica, ela, quando você vê isso aqui, você acha que então o Bitcoin vai começar a subir
né, a partir de agora romper o time high, isso não é verdade, cara. É uma subida lenta, que isso aqui é 2023 e o topo é 2025, final de 2025. São 3 anos com essa jornada, tá? É uma subida vertical, aí esse gráfico é um gráfico de 3 semanas. Então, assim, é uma subida, é uma jornada lenta, mas sim, quando o Bitcoin reverte no Bull Market Support Band, significa que o fundo já ficou para trás. E se a gente pegar, então, esse indicador aqui de ciclo, a gente nota que, até mais uma vez, o mais provável que o Bitcoin possa até dar uma subida, mas que acha aqui, ó, um fundo um pouco menor, lá por volta de 50 mil dólares, de repente, e aí sim depois deslanchar. E quando eu falo deslanchar, não é subir parabólico, romper o time high, não, é começar, ó, subir degrau por degrau, é lento, é chato, por isso que a maioria não ganha dinheiro, família, porque é lento, é chato, aí vai para 70, depois vai para 50 primeiro, né, aqui no fundo, aí reverte ano que vem para 70, 73, 74, e fica assim o ano inteiro. Historicamente, ano que vem é um ano chato. Pega como é que foi 2023 aí. 2023 foi um ano chato pra caramba, cara. Foi um ano em que o fundo já tinha ficado para trás, mais uma vez. Só que olha quanto tempo o Bitcoin fica aqui, ó. 28 mil dólares, e 29, e 25. Se a gente pegar 2023, cara, praticamente aqui, ó, de março até outubro, um ano inteiro. Um ano inteiro o Bitcoin ficou lateral. Então tende até a ser assim no ano que vem, mas num preço superior ao de agora. Então 70, 80, fica lateral mó tempão para ir no final do ano realmente deslanchar. Geralmente o Bitcoin deslancha no final do ano que vem. Por quê? Por quê? Porque começam a falar nele, no halving, que vai ser em 2028, né? Então, no final do ano que vem, já vai estar todo mundo lá. Halving está chegando aí, ó, Halving, vai diminuir a oferta, vai diminuir a emissão, vai ter choque de oferta. E isso faz, obviamente, sempre que o Bitcoin ele ande um pouco. Mas ande para o time high, no ciclo passado, até andou para o time high, né? Mas praticamente aqui ficou no mesmo nível. Não fez um rompimento, não fez uma. Ele não deslanchou do all time high. Apesar dele ter rompido, ele rompeu em preço, mas é muito nítido que ele não deslanchou aqui, ó. Ele ficou, sentiu aqui a resistência ao time high, para só deslanchar no final de 2024, ou seja, no final de 2028. Então é uma jornada muito longa, não tem nem por que a gente se antecipar tanto a isso, mas só para vocês entenderem o que eu penso aqui, que vai acontecer com o Bitcoin, tá? Nos próximos meses. Beleza, família? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para fechar, família, a Bybit, que é parceira aqui do canal, ela tá fazendo a migração, então, para conta internacional. Caso você seja já, né, parceiro da Bybit, já tenha sua conta na Bybit, não deixe, então, de criar sua conta internacional. É muito simples, é apenas um clique, você consegue criar sua conta internacional e começa a ter todos os benefícios que a conta internacional da Bybit te oferece. O link está na descrição do vídeo, caso você não tenha, caso tenha interesse em abrir, tá? E vai seguir tudo normal na Bybit. Não deixe de conferir, link na descrição do vídeo, para fechar nosso conselheiro financeiro. Nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin. O azar é seu, não meu. Todos ótimos dias. Até amanhã.